E aí, beleza? Lendo a palavra bíblica do livro de Esther, leremos o capítulo 9. Senhor Deus e Pai, muito obrigado pelo teu amor, favor e poder. Dá-nos a felicidade plena de experiências cada vez mais constantes com o Senhor, de interesse pleno, verdadeiro, de interagir com a tua palavra, Pai. Te amamos, te agradecemos. Bem, temos no capítulo 9 de Esther, efetivamente 32 versículos, e do versículo 1 em diante. Do dia 13 do 12º mês, que é o mês de Adar, quando chegou a palavra do rei e a sua ordem para se executar, no dia em que os inimigos dos judeus contavam assenhorar-se deles, sucedeu o contrário, pois os judeus é que se assenhoraram dos que os odiavam, porque os judeus, nas suas cidades, em todas as províncias do rei Assuero, se ajuntaram para dar cabo daqueles que lhes procuravam o mal. E ninguém podia resistir-lhes, porque o terror que se inspiravam caiu sobre todos aqueles povos. Todos os príncipes das províncias e os sátrapas e os governadores e os oficiais do rei auxiliavam os judeus, porque tinham caído sobre eles o temor de Mordecai, porque Mordecai era grande na casa do rei, e a sua fama crescia por todas as províncias, pois ele se ia tornando mais e mais poderoso. Feriram, pois, os judeus a todos os seus inimigos, a golpes de espada, com matança e destruição. Fizeram dos seus inimigos o que bem quiseram. Na cidadela de Suzã, os judeus matavam e destruíram a 500 homens, como também a Parsádata, a Dalfon e a Aspata, a Porata e a Dália e Aridata, a Farmasta, a Arizai e Aridai e a Vaizata, que eram os 10 filhos de Amã, filho de Amadata, o inimigo dos judeus, porém no despojo não tocaram. No mesmo dia foi comunicado ao rei o número dos mortos na cidadela de Suzã. Disse o rei a rainha Esther: na cidadela de Suzã mataram e destruíram os judeus a 500 homens e os 10 filhos de Amã, nas mais províncias do rei. Que terão eles feito? Qual é, pois, a tua petição, e se te dará? Ou que é que desejas ainda, e se cumprirá? Então disse Esther: se bem pareceu o rei, repetindo o versículo 12, o capítulo 9 de Esther, que nos diz: disse o rei a rainha Esther: na cidadela de Suzã mataram e destruíram os judeus a 500 homens e os 10 filhos de Amã, nas mais províncias do rei. Que terão eles feito? Qual é, pois, a tua petição? E se te dará? Ou que é que desejas ainda? E se cumprirá? Então disse Esther: se bem parecer ao rei, conceda-se aos judeus que se acham em Suzã, que também façam amanhã, segundo o edito de hoje, e dependurem em forca os cadáveres dos 10 filhos de Amã. Então disse o rei que assim se fizessem. Publicou-se o edito em Suzã, e dependuraram os cadáveres dos 10 filhos de Amã. Reuniram-se os judeus que se achavam em Suzã também no dia 14 do mês de Adar, e mataram em Suzã a 300 homens, porém no despojo não tocaram. Também os demais judeus que se achavam nas províncias do rei se reuniram e se dispuseram para defender a vida, e tiveram sossego dos seus inimigos, e mataram a 75.000 dos que os odiavam, porém no despojo não tocaram. Sucedeu isso no dia 13 do mês de Adar. No dia 14, descansaram e o fizeram dia de banquetes e de alegria. Os judeus, porém, que se achavam em Suzã, se ajuntaram nos dias 13 e 14 do mesmo, e descansaram no dia 15 e o fizeram um dia de banquetes e de alegria. Também os judeus das vilas que habitavam nas aldeias abertas fizeram do dia 14 do mês de Adar
dia de alegria e de banquetes, e dia de festa, e de mandarem porções dos banquetes uns aos outros. Mordecai escreveu essas coisas e enviou cartas a todos os judeus que se achavam em todas as províncias do rei Assuero, aos de perto e aos de longe, ordenando-lhes que comemorassem o dia 14 do mês de Adar e o dia 15 do mesmo todos os anos, como os dias em que os judeus tiveram sossego dos seus inimigos, e o mês que se lhes mudou de tristeza em alegria e de luto em dia de festa, para que os fizessem em dia de banquetes e de alegria, e de mandarem porções dos banquetes uns aos outros e dádivas aos pobres. Assim os judeus aceitaram como costume o que naquele dia havia feito pela primeira vez, segundo Mordecai lhes prescrevera, porque Amã, filho de Amedata, ou Agagita, inimigo de todos os judeus, tinha intentado destruir os judeus e tinha lançado por, isso é, sortes para os assolar e destruir. Mas tendo Ester ido perante o rei, ordenou ele por cartas que o seu mau intento que assentara contra os judeus recaísse contra a própria cabeça dele, pelo que enforcaram a ele e a seus filhos. Por isso aqueles dias chamam Purim, no nome, repetindo o versículo 26 que nos diz: por isso aqueles dias chamam Purim, do nome Pur, daí por causa de todas as palavras daquela carta e do que testemunharam e do que lhes havia sucedido. Determinaram os judeus e tomaram sobre si, sobre a sua descendência e sobre todos os que se achegassem a eles, que não se deixaria de comemorar esses 2 dias segundo o que se escrevera deles e segundo o seu tempo marcado, todos os anos. E que esses dias seriam lembrados e comemorados geração após geração por todas as famílias em todas as províncias e em todas as cidades, e que estes dias de Purim jamais caducariam entre os judeus e que a memória deles jamais se extinguiria entre os seus descendentes. Então a rainha Ester, filha de Abiail, e o judeu Mordecai escreveram com toda a autoridade, segunda vez, para confirmar a carta de Purim. Expediram cartas a todos os judeus, às 127 províncias do reino de Assuero, com palavras amigáveis e sinceras, para confirmar esses dias de Purim, nos seus tempos determinados, como o judeu Mordecai e a rainha Ester lhes tinham estabelecido, e como eles mesmos já o tinham estabelecido sobre si e sobre a sua descendência, acerca do jejum e do seu lamento. 32º e último versículo do capítulo 9 de Ester nos diz: e o mandado de Ester estabeleceu essas particularidades de Purim e se escreveu no livro. Pois bem, por meio desses 32 versículos, nos fala o capítulo 9 de Ester, que os judeus matam os seus inimigos, do versículo 1 até o 15º, a festa de Purim, do versículo 16 até o 32. Interessante a gente colocar que, na realidade, os judeus matam os seus inimigos, inimigos estes que vieram através de tudo o que Amã, inimigo dos judeus, fizera, narrado também nos capítulos anteriores. E que a festa do Purim nada mais é do que a maravilhosa graça e misericórdia do Senhor, que protegeu aqueles que havia sido determinado de ser exterminado da face da terra, o seu povo. E essa ordem chamava-se Pur, e a festa virou Purim por isso. E a comemoração pelos judeus do marco desses dias. E efetivamente, principalmente, pelo que o Senhor, seu Deus, fez. E como nos diz, vem o último versículo, e o mandato de Ester estabeleceu essas particularidades de Purim e se escreveu no livro. Que Deus a todos abençoe e nos dê a oportunidade de viver mais e mais experiências com o Senhor, nosso Deus. Viver exclusivamente do seu amor, favor e poder. É o que desejo. Sucesso.